Glória a Deus. Senta um pouquinho no nome de Jesus. Eu quero vos cumprimentar todo o povo de Deus com a grandiosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a Deus primeiramente e ao pastor Levi por dar-me essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui. E a todos os homens de Deus, obreiros que estão aqui, pastores, evangelistas, ao pastor Gerson, que já mora aqui no meu coração, aleluia, muito obrigado por também ceder por aqueles 3 dias para nós estar ministrando lá na congregação que você dirige. E ao homem de Deus também ali, Deus abençoe, eu esqueço o nome dele, pastor Silas, Deus abençoe todos os demais pastores que estão aqui, e aos irmãos que vieram, aleluia, não ver o pregador, mas ouvir e glorificar a Deus, e ouvir a voz do Senhor, que nesta noite Deus possa falar comigo, e falar com cada um de nós, amém, aleluia. Vamos se colocar de pé agora, e vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, glória a Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 24 e 25. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo do número 24 e 25. Que Deus abençoe também o irmão Isidoro e sua esposa, todos os irmãos que me receberam bem nessa cidade maravilhosa. Que Deus contribua em dobro do que vocês têm feito por mim. Aleluia. Só os que encontraram, diga bem forte para me ajudar nesta noite, assim, ó. Só os que encontraram, diga assim: eu vou morar no céu. Agora, para você que não trouxe a Bíblia e também não encontrou, você vai dizer assim: eu vou também. Todos encontraram, glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo do número 24 diz assim: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque secaram até que se vendesse a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Somente até aí. Senta dando glória para o Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, homens e mulheres de Deus, jovens e crianças e adolescentes que aqui vieram nesta noite exaltar e glorificar o santo nome de Jesus. Eu quero vos dizer que nós estamos num tempo difícil para poder fazer a obra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época trabalhosa, dificultosa, para poder fazer a vontade de Deus, para poder tentar fazer bem um pouco do que o nosso mestre pediu para nós fazermos. Eu tenho observado que no decorrer dos tempos, decorrer dos dias, essa luta tem aumentado mais, essa aprovação tem cada dia se alastrado do meio da igreja do Senhor. Por quê? Porque já é chegado a grande hora do nosso Deus enviar o seu Filho amado para buscar a sua igreja. É chegado a grande hora, aquele grande dia que o nosso mestre vai tirar nós dessa luta, dessa servidão. É por isso que talvez
homens de Deus que estão aqui, a minha retaguarda, têm enfrentado algumas lutas, dificuldades das congregações que a qual vós estão dirigindo. É por isso que talvez, se eu perguntar aqui nessa noite, ou uma mulher, ou um homem, quem que não está enfrentando alguma luta, eu acho que é impossível alguém dizer assim, eu não estou passando por uma aprovação. Se eu for perguntar aqui, que alguém detalhe a sua vida, eu tenho certeza que vai passar a noite inteira e essa pessoa não vai terminar de contar o que realmente está passando. Mas, pois bem, Deus, o nosso Deus, Ele tem a forma de tratar com a sua igreja quando Ele quer abençoar o seu povo. O nosso Deus, quando Ele olha para alguém, quando Ele olha para um homem e para a mulher, que realmente na vida dele existe a marca da promessa, existe o sangue puro carmesim entrando nas suas veias, Deus tem as suas formas de fazer que aquela vida, ou então aquela família, venha, aleluia, ser abençoado. Eu aprendo na Bíblia que existe dois tipos de provação. O primeiro tipo de provação que eu aprendo na Bíblia é quando realmente nós buscamos ela. Como nós buscamos ela? É algo que próprio Deus me revelou essa palavra. Aleluia. Por exemplo, Deus prova aquele ou aquela que realmente não está na posição que Deus quer que ele venha estar. Então, é a aprovação da correção. Deus está corrigindo, Deus está botando em prova, porque Deus quer consertar, porque Deus quer fazer um vaso novo, porque Deus quer restaurar aquela vida. Porque entenda bem, Deus não quer que eu e você venha estar, aleluia, despreparado ou mesmo cocheando dos pensamentos para naquele dia triunfal nós irmos ficar nessa terra, ou mesmo ir para aquele lugar que eu não gosto de falar. É por isso que Deus tem muitas vezes, Deus tem tratado com a sua igreja de forma especial para poder nos abençoar, nos libertar e nos preparar para a grande vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vejo também que Deus também nos prova quando Ele quer aprovar. Deus, quando olha para um homem e para a mulher e vê que dentro dele existe um chamado, e vê que ele é realmente diferente, vê que ele realmente tem algo que vai fazer a diferença no meio dos tais, Deus não é de cara, ele pega e exalta, não, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força, Deus prova aquele. Para que, pastor, ou mesmo evangelista, ou pregador? Por que Deus prova dessa forma? Para mostrar para o nosso adversário que o poder e a autoridade só vem dele, do próprio Deus. É por isso que Deus, quando olhou para Jó, entenda bem, o que foi que Jó fez para poder ele ser provado? O que foi que Jó fez? Se a Bíblia Sagrada disse que ele era justo, ele era fiel, ele era íntegro, o que foi que ele fez? Me responda-me, por favor. Não fez nada, mas Deus viu dentro dele que realmente ele tinha a marca da promessa e ele ia passar aquela prova dando glória e sem realmente negar o nome do nosso Deus eterno. Aleluia. Pois bem, querido, nesta noite o Senhor me disse, quando eu estava ajoelhado ali orando, Deus disse: filho, eu te trouxe no meio dos meus príncipes para tu falar essa palavra, aleluia, que não importa o tamanho da prova que tu estás enfrentando, não importa o tamanho da luta que tu estás passando, aqui no nosso meio tem pessoas aqui, querido, que só você e Deus sabe, aleluia, o teu segredo, a luta, a espinha, o espinho da carne, aquilo que tu enfrenta, e talvez você não pode falar para ninguém, é só você e Deus. Talvez você não pode dizer nem para sua esposa, para não abalar a fé dela, ou mesmo para a sua igreja, mas tem uma palavra profética nessa noite para ti. Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Digo mais para Satanás ouvir: o que Deus tem para entregar para vocês, homens e mulheres de Deus, é muito mais do que Satanás tem tentado tirar da tua vida. Deus tem as formas de tratar com a sua igreja.
Jesus tem a forma de fazer com aquele que realmente o mundo não dá nada. Ele não parece que o nada é um Zé Ninguém, um Zé Esquerda. Deus pega ele e faz sentar no meio dos príncipes, aleluia, para poder falar da palavra de Deus. Deus, irmão, entenda uma coisa: o meu Deus, ele é experto. Meu Deus, ele é o maior. Eita, vou falar Espírito Santo, aleluia. Ele é o grande e poderoso que tem o poder de fazer aquilo que não vale nada ser alguém na vida e ainda pregar a palavra do Senhor por aí. Deus tem provado a sua igreja nesses últimos dias. Eu fiz um compromisso com Deus, aleluia, porque de falar aquilo que Jesus botara dentro do meu coração, porque eu confio no meu mestre, aleluia, eu confio naquele Deus que fez o céu e a terra. Fiz um compromisso com o Senhor. Essas 3 noites que nós estávamos ministrando a palavra do Senhor, eu disse: Deus, me dá graça, porque se não for pela presença de Deus, se não for pelo Espírito Santo do Senhor, nós não somos nada, nós não vale nada, aleluia. Não adianta falar bonito, não adianta de Gênesis Apocalipse, aleluia, falar, se não tiver a presença do Senhor dentro do seu coração, o amor de Deus na sua vida, nós não somos nada, somos pobres, desgraçados e nu, diz a palavra do Senhor. Eu disse para Deus, disse: Senhor, lá para cá, se o Senhor não for comigo nesse carro, não me faça sair daqui da casa do irmão Isidório. Deus me trouxe até aqui para profetizar que chegou o momento de Deus realmente fazer algo diferente em favor da tua vida, em favor dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Quantos concordam com isso? Levante a mão para o céu e dê um glória bem gostoso para Jesus de Nazaré. Eu disse que Deus sabe tratar com a sua igreja. Deus sabe tratar com a sua igreja. Por isso que Deus me deu um pequeno tema: o Deus da provisão. Aleluia. Se Deus trata, é porque Ele quer abençoar. Se Deus trata, é porque Ele quer libertar. Se Deus trata, é porque Ele quer exaltar. Se Deus está tratando, é porque Ele quer, aleluia, mudança na vida daquele ou daquela. Eu contemplo aqui agora Deus olhando para um povo que outrora servia ao Senhor, outrora se desviavam, outrora estava dentro na casa do Senhor glorificando a Deus, outrora estava lá no meio, aleluia, da servidão. Deus olhando para um povo, Deus viu que realmente no meio daquele povo existiam alguns remanescentes, porque entendam uma coisa, queridos amados irmãos, aleluia, muitas das vezes nós pecamos por falar disso, mas isso é um bando de sei de quê, mas isso não vale nada. Mas escute bem, no meio daqueles que talvez não vale nada, existe um remanescente que está de joelho dobrado, orando e pagando um preço, aleluia, pela obra do Senhor. Eu vi Deus agora olhando para aquele povo de Israel, aleluia, vi Deus lá do céu de glória, vendo a situação daquele povo. Talvez, a Bíblia não está escrito isso, mas talvez Deus olhou para aquele povo e disse: não, eu já fiz assim, mas eles não me ouviram. Eu já tentei fazer desse jeito, mas também eles não deram ouvido a mim. Vou fazer uma estratégia diferente, vou começar a provar eles para poder saber que é eu que mando na terra e é eu que mando no céu de glória. Veja o meu Deus agora olhando para aquele povo e bota no coração do rei da Síria de Ben-Hadad para cercar o povo de Samaria, até um ponto que a Bíblia disse que nada entrava e também não podia sair. Deus, Ele sabe fazer as coisas. Meu Deus que sabe tratar com a sua igreja. Eu vejo agora aquele povo querido, amado irmão, aleluia, numa situação, aleluia, que não podia fazer nada. Ei, escuta uma coisa, o meu Deus só é Deus, aleluia, mais ainda, é quando, eita Jeová, eu estou sentindo a unção de Deus aqui em cima, eu estou sentindo algo diferente aqui em cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tu estiver sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmão, aleluia. Ô Espírito Santo, quando eu cheguei aqui, só Deus sabe, quando eu sentei ali em cima, eu falei: meu Deus, muito obrigado, Pai,
Eu estou realizando um grande sonho, sentado no meio de muitos príncipes do Senhor. Deus disse: filho, só fala o que eu quero, só diga o que eu tenho para poder falar para o meu povo, e mais nada. Espírito Santo, Deus viu aquele povo e disse: vou eu começar a tratar com eles, porque aí tem remanescente aí do meio, aí tem filhos que pagam preço ainda. Deus cercou o círculo, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, olha só, Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada que quando cercaram Samaria e veio a fome, aleluia, começou a faltar alimento, começou a faltar tudo para aquele povo. Mas o que mais me chama a atenção, porque na mesa do profeta, na mesa do servo de Deus, pode faltar lá na casa do presidente, da presidenta, mas na mesa do servo de Deus que busca o Senhor, não falta nada. Pode faltar lá na casa do senador, ou do promotor, do juiz, daquele que não tem Deus, mas na mesa do servo de Deus que tem o Senhor, pode vir vendaval que for, pode cercar Limeira, pode cercar São Paulo, pode cercar Tocantins, a minha terra, mas não vai faltar nada para o servo fiel que busca e paga preço perante a presença do Senhor Jesus. Deus envia a fome. Deus fez uma estratégia para poder trabalhar com aquele povo. Aleluia. De uma certa forma, que vendia-se cabeças de jumentas, esterco de pomba, para poder se alimentar. Entenda bem. Pensa numa luta desgraçada. Não. Comer cabeça de jumenta, aleluia, esterco de pombo. Não, mas bote aí, pensa aí, você lá comendo, né? Gostou? Nunca comi, não, irmão. Misericórdia. É luta, Deus sabe tratar com o seu povo. A fome era tanta, que diz a Bíblia Sagrada, que o povo já estava virando canibal. Uma mulher chegou desesperada perto do rei e disse: olha, rei, essa mulher aqui disse: vem cá, traga cá teu filho. Matamos o teu filho hoje e comemos, amanhã cedo mata o meu filho, nós comemos também. Era fome. E aquela mulher fez isso. Entenda bem, irmão. Você pegar a sua criancinha. Eu tenho uma de 9 meses ali, irmão. Eu falo todo dia para Jesus: Jesus, prova esse negão velho aqui, bujudo, dois grande, mas não toca na minha princesinha não, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu disse: Senhor, faça o que quiser comigo, mas não toca nessa daqui não. Bem, aquela mulher, para não morrer de fome, pegou seu filho e matou e cozinhou e comeu. Mas o que mais chama a atenção, que a outra, olhando a situação, pegou no outro dia, escondeu um filho. Eu fazia do mesmo jeito, não sou besta. Fazia, pastor Davi. Eu escondia do mesmo jeito. Aqui não, deixava para lá. E correu até o rei e disse: olha, aconteceu desta maneira. O rei, com muita sabedoria, disse: ei, se o Senhor não te acode, vai eu acudir a ti? Escuta uma coisa, igreja: se não for Deus na minha vida, na tua vida, aleluia, não espere vir alguma coisa de A e de B. Não espere no homem, espere naquele que tem todo o poder, que tem as ferramentas nas suas mãos para nos abençoar. Muitas das vezes nós esperamos no homem e nos decepcionamos. É claro que Deus tem que usar alguém para nos abençoar, mas isso não é depositar sua confiança no homem. Não. Deus quer que nós vivemos Ele, cheiramos Jesus, respiramos Jesus, vivemos como Jesus. Mas infelizmente, muitas das vezes nós pecamos por confiar muito nos homens. Eita, Espírito Santo, por confiar muito nos homens. Eu aprendi uma coisa, que aquele homem também que tem o coração muito bom, que ama a obra missionária. Deus me deu uma palavra nessa noite para os que amam a obra missionária. Aleluia. Muitas das vezes esses estão enganados por fazer até a bondade. Muitas das vezes esses são enganados, porque muitas das vezes antes de pedir discernimento ao Senhor, já age com o coração, com emoção, por amor à obra de Deus, e depois se decepciona. Oh Espírito Santo, levanta as mãos para o céu, do nome de Jesus Cristo dessa noite.
Eu quero profetizar na tua vida a partir de hoje. Aleluia, que nunca mais Satanás vai te enganar mais dentro de ti, nem a tua família, nem a tua casa, nunca mais, porque Deus nessa noite vai começar a entregar ferramenta para mim e para você. Deus vai começar a cumprir tudo aquilo que tu tem pedido e sonhado na presença do Senhor. Eu quero profetizar, obreiros, que nunca mais tu vais passar por aquela luta que tu enfrentou na congregação que tu dirige. Nunca mais, se Satanás se levantar contra ti, escuta uma coisa, Deus vai levantar alguém com a espada, um anjo ou um arcanjo, não sei, para destruir esse mal. Mas nunca mais tu vais passar por aquela dificuldade que tu enfrentou. Deus mandou dizer isso aqui nesta noite. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. O que adianta nós vir para uma igreja tão bonita dessa, aleluia, luxuosa dessa, e nós não sentir a presença do Senhor? Aleluia, a mesma coisa de pegar um carro importado e não botar gasolina dentro dele, e não andar, só ficar sonhando. Deus nesta noite, Ele tem algo diferente para mim e para você. Se tem profeta aqui no meio, tu se prepara. Lá na terra que eu moro, lá eu gosto de falar que o profeta, ele pisa na vareta e sai cuspindo fogo. É porque é o Deus que faz acontecer isso. É Deus. Ai, a noite que vai séria, cadê? Ele a sua ideia. Aquele rei sem sabedoria disse: esse mal todo vem da parte do Senhor. Não é de outra coisa, é da parte de Deus. E é realmente, irmão, é verdade. Deus, Ele sabe tratar com a sua igreja. Deus sabe tratar com o seu povo. Eu disse para você nessa noite, aleluia, nem tudo é o nosso adversário. Eu aprendi isso. Nem tudo é Ele. Deus trata com o povo de Israel. Eita, Jeová, meu Deus, Jesus disse que está tratando com vidas aqui nessa noite, pastor Levi. O Espírito Santo de Deus está falando em mim, que habita em cada um de vocês aqui. Disse que Deus nessa noite está tratando com vidas aqui em cima e aqui embaixo. Mas se Deus está tratando, porque vitória Deus tem para entregar para a sua igreja. Vai lá na casa daquele profeta, porque eu sei que o mal vem de Deus. Hoje eu corto a cabeça dele. Hoje eu não vejo mais. Ai, Jeová. Se lá naquela época o povo já apontava o profeta porque estava acontecendo as coisas erradas, estava dando tudo certo, e hoje? E hoje? Tem tanta gente sem sabedoria por aí que quando vê o irmãozinho, coitado, talvez não está nem vestido direito, está passando por uma luta daquela, Deus está tratando para poder abençoar. Lá vem a irmãzinha, o irmãozinho todo bonitão, todo cheio do poder, da unção desse. Essa aí é Deus provando, está no pecado. Essa aí, não, alguma coisa fez, brigou com o marido, brigou com alguém lá perto da casa dela. Escuta uma coisa, nem tudo Deus está aprovando porque está no pecado, não. Jesus está aprovando para provar. Vai lá e envia. Ei, o que mais me chama a atenção, porque Deus nunca deixa o seu servo de Deus, aleluia, desapercebido, ou mesmo ou enganado, ou mesmo, eita, Jesus falou de novo comigo aqui em cima. Deus nunca vai deixar você ser enganado. Sempre Deus vai revelar para o seu santo antes que venha acontecer alguma coisa. Quando o rei pensou em ir até o profeta, enviou um dos seus puxa-saco até ele. O profeta sentado lá na sua varanda, lá, falando com Deus, com seus amigos profetas também, ou seja, sacerdotes, disse: olha, outras palavras, os filhos das trevas, o iníquo, lá está vindo aí com essa carruagem, vir para me matar. Mas quando chegar aqui, empurra a porta deles, não deixa entrar não. Deus avisou. O que mais me chama a atenção, que Deus avisa antes que acontece. Mas foi ao acabar de falar, eles chegaram. Diz a Bíblia Sagrada:
Mas quando chegou, eita, ele não se deparou, não foi com o profeta não, irmão, aleluia. Escuta uma coisa revelada do trono do Senhor Jeová. Quando Satanás vai na frente buscar, ou mesmo ir contra um servo de Deus, de primeira, de cara logo, ele bate de frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pense que de cara vai vir até você não. Ele tem que vir logo e falar com aquele que tem todo o poder nas mãos e tem a chave que abre todas as portas. É aquele sim que tem dado sabedoria para muitos homens de Deus que estão aqui em cima, diz o Senhor. É aquele que vai pegar uns que estão aqui em cima e colocar em posições muito elevadas. É porque é Deus que faz isso. É aquele que Deus coloca a Bíblia no coração, na cabeça. É aquele que Deus exalta como um dos maiores estados da Bíblia Sagrada. É aquele que Deus vai levantar e vai fazer um príncipe no meio dessa terra. Jesus é esse sim que faz acontecer esses tais milagres. Escuta uma coisa, igreja. Pastor Levi, nesses últimos dias, eu não sei aqui, a igreja do Senhor está sendo infectadas com falsos ensinadores, com falsos mestres. Eu aprendo isso vivendo. Eu não sou itinerante, dirijo igreja, sou pastor congregacional, para a honra e glória de Jesus. Mas tenho andado por aí, tenho visto a decadência, tenho visto o que Satanás tem feito no meio da obra do Senhor. Eu tenho contemplado o que tem acontecido no meio da obra de Deus. Ah, mas tu é um menino? Sou menino. Muito cedo Jesus me chamou. E depois através de mim está aí missionária, diácono, minha família inteira, para a honra e glória de Jesus. Deus anda esse canal. Mas eu tenho visto que hoje nós estamos diferentes da época. Nós começamos a gatilhar na presença de Deus. Eu ainda, por ser novo, mas sou na época que eu via criança no círculo de oração, ainda orando e sendo batizada com o Espírito Santo. Sou da época ainda que quando alguém ia cantar o hino da harpa cristã, o povo falava em línguas estranhas. Eu sou da época ainda que quando alguém, o pastor, falava assim, eu preciso de pessoas para ir para um campo tal, para ir para uma obra missionária tal, a igreja toda levantava as mãos e era dificuldade para o pastor e escolher alguém para poder ir lá fazer a obra. Eu sou dessa época ainda, e peço para Deus todos os dias, Senhor, não deixa sair de mim a tua essência, não deixa sair de mim, não deixa, ai, Shebianda, ai, ter que andar, está difícil para fazer a obra do Senhor. Talvez você veio nessa noite e ouviu alguma palavra diferente do pastor lá, do obreiro lá de Tocantins. Eu estou dizendo algo que o meu Senhor colocou no meu coração. Pensa comigo, aquele rei agora disse, que era a cabeça assim daquele profeta, que foi o carro dele, é por causa do Deus dele que realmente está pensando nisso tudo. Mas a minha Bíblia fala que o próprio profeta Eliseu, quando o rei chega até ele diz assim, ó, e disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, haverá uma medida de farinha, por um círculo de 2 medidas de cevada, por um círculo à porta de Samaria. Ele profetizou, porque ele foi desafiado. Desafiaram não foi só ele, mas foi o Deus de Israel. Quantas as vezes alguém está te desafiando porque tu tem feito a obra do Senhor? Quantas as vezes alguém disse para você que tu não vai conseguir, que aquela congregação não vai crescer? Quantas as vezes alguém falou que disse, não, essa obra missionária não vai para frente? Quantas as vezes alguém falou para você largar tudo e trabalhar, porque realmente não tem como ser sustentado?
Quantas as vezes você foi falar, aleluia, dos seus projetos para alguém e essa pessoa zombou de você? A Bíblia diz que quando o profeta falou que realmente Deus ia fazer um milagre, levando-se um filho de Belial, um capitão cujas mãos do rei se apoiava, disse: nem que caísse janela no céu, abrisse, e acontecer isso. Entenda bem, irmão, em todos os projetos, em tudo aquilo que a igreja do Senhor está tentando fazer, sempre Satanás tem que levantar alguém para dizer que não vai dar certo, que não é de Deus. Mas quando Deus bota no coração do verdadeiro adorador, não tem para Satanás, não tem para invejoso, não tem para ninguém. Deus faz acontecer o milagre. Deus faz acontecer o milagre. E disse: mas olha, tu não disse que vai acontecer. Não, escute bem, pois tu vai ver com teus olhos, se olhar um teu vermelho aí, mas não vai apalpar com as tuas mãos. Eita, irmão, entenda bem, eu vou falar algo da parte de Deus aqui. Vai ter gente, não é porque nós profetizamos que tem gente por aí que profetiza a morte dos outros. Não é isso não, irmão. Deixa que tudo viva para poder ser liberto e também ver Deus exaltando a tua vida. Não, aqui tem um negócio, aqui não lá, tem um negócio assim: tu vai morrer, tu vai descer a cova. Quem somos nós? Nós não somos juízes para dizer que quem vai para o inferno, quem vai para o inferno. Não, quem somos nós? Aleluia, deixa Deus trabalhar. Eu lembro-me que um certo obreiro foi alvejado por um outro obreiro por causa de algo que aconteceu. Aquele obreiro foi até, aleluia, a direção da igreja central e meteu a lenha mesmo, pastor, e tentou ainda com as suas próprias mãos corrigir o obreiro. E me deram a oportunidade para pregar. Deus disse para mim: filho, fala para esse povo, fala para essa igreja, que quem cuida de sacerdote é o próprio Deus de Israel, que corrige sacerdotes. Quem cuida da menina dos olhos dele é o Senhor, não nós. É Ele que corrige. É Ele que corrige. É Ele. Aleluia. Disse: tu vais ver, mas tu não vai botar as mãos em cima. Tem muitos por aí que está tentando tirar aquilo que é teu. Disse: essa vaga não é para ele, é para mim. Tem tentado te puxar o tapete, tem tentado fazer de qualquer coisa para poder tirar toda a presença de Deus. Deixa, irmão, deixa que eles só ficam olhando. Eles não vão tocar, não, é teu. Se Deus te deu, acabou, não tenha medo. Se Deus te colocou nessa posição, quem vai te tirar é só o próprio Deus. É o próprio Deus que vai tirar. Aleluia. Ah, mas a fulano de tal das tantas, eu disse lá e vou dizer de novo, aleluia. Sabe por que te persegue? Sabe por que persegue a igreja do Senhor? Porque aquele que persegue, ele não tem o que eu e você tem, que é o brilho do Espírito Santo. Quem não tem um brilho do Espírito Santo, sempre tentando ter, aleluia, buscando, derrubando, fazendo alguma coisa. Mas quem tem, tem, e quem não tem, está doido para ter. E só quem tem nessa noite aqui, levanta a mão para o céu e pega o olho gostoso para Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou sentindo um som diferente aqui. Vai cair a casa para Satanás nessa noite aqui, querido. Vai. Quem disse que vai sair da tua casa não é você não, irmã. Não é o teu esposo não. Quem vai sair de lá vai ser Satanás. É Ele que vai correr para o teu lar. É a sua manda. Quem vai fechar as portas? Quem as portas vai se fechar não é para você não. É para aquele perseguidor da tua empresa que tem tentado te prejudicar. Deus manda eu te dizer, aleluia, aleluia. Deus tem muito para te dar do que Satanás tem para roubar de você. Astuia que a simindéria vasse e me ando que a sé.
Que fosse. Eu sei que aqui não é proibido falar língua estranha, porque eu já tenho visto muito pentecostal aqui em cima e aí embaixo. É chegado a hora de Deus levantar os verdadeiros adoradores, os profetas, Eliseu da vida, que mesmo chamado, tocado, chicoteado, que mesmo zombado, não para de profetizar. É na hora de Deus levantar os verdadeiros adoradores. Vai lá, Eliseu, profetiza, meu filho, fala as verdades. Ei, mesmo que se levanta e diz: ó o calvo, ó o careca, mesmo que toca lá no teu íntimo, ei, aquele que te chamou, ele se responsabiliza de te abençoar. Ai, se eu sou e quer, amando de abrar. O Espírito Santo acaba de me dar uma palavra que eu vou falar. E anduia sua que me derrete a face, e que amando séria vara. Eu vou dizer, Espírito Santo, lá em tu que a fosse, que ai, no sul derrete. Eu não sei se muitos vão acreditar, mas que Deus está falando para esse neguinho aqui, tá? Ai, tu que a sua derrete a raça, e minária face, me decovo sou. Deus vai levantar um celeiro de missionário no meio desse campo para poder fazer missão. Eu vou dizer, nem que eu nunca mais volto aqui, mas eu vou aproveitar, eu vou dizer logo. Se os daqui não quiser, pastor, Deus traz de fora, mas não vai parar a obra missionária. Eita séria, pastor, que é. Mas Deus vai levantar missionário. Esse lugar vai ser um celeiro para o Brasil. Não estou aqui para poder puxar saco ou fazer algo do ego de alguém que está aqui em cima, não. Estou aqui como um profeta, homem de Deus, para pregar as verdades. Deus vai levantar uma milícia de adoradores para fazer a obra missionária. E não precisa botar a mão no rei, não encostar a mão, não. Deixar que é a mão de Deus que vai encostar em você. Ai, que é isso, Espírito Santo? Não precisa deixar que é Deus que vai encostar em você. E quando Deus encosta, quando Deus está perto, aleluia, algo diferente acontece. Quando o meu Deus está perto de um verdadeiro adorador, pode ter certeza que a qualquer momento milagre acontece. A qualquer momento há uma manifestação diferente na vida dele. Ai, tu que me faz. Sim, é o Espírito da verdade. Tu vai ver com teus olhos, mas não vai apalpar com a tua mão. Amados irmãos, pastores, para mim estar aqui hoje foi uma luta. O inimigo jogou uma seta em mim. Eu estou aqui vendo só com o olho só. Esse lado de cá aqui está doendo, ardendo, está vermelho. Fui no hospital hoje. Era para fazer uma cirurgia. Se a médica falasse assim, vai ter que ficar internada aqui, eu falei, deixa para outro dia, que hoje eu tenho um encontro com o meu Jeová hoje. Mas vim. Porque Deus queria falar comigo aqui em cima. Deus está falando comigo. Aí amando-se que avaz. Não precisas. Deixa que Deus encoste em você. Quando Deus encosta, Jeová. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus para Jesus. Mulheres de Deus que aqui vieram nessa noite, homens de Deus que estão aqui sentados, aleluia, se prepara para o que Deus vai fazer através da tua oração. Se prepara para o que Deus vai fazer na tua família, na tua casa a partir de hoje. Essa enfermidade que tu está sentindo não é para tu morrer, não. Eu disse que existe prova, que Deus prova para poder aprovar. Essa luta não é para te matar, não. É para Deus ser glorificado através dela. Eu senti algo que eu vou falar, Espírito Santo, aqui em cima, essa luta, essa enfermidade, esse algo que se alastrou dentro de você, Deus manda eu dizer, não é para tu morrer, não, é para a obra crescer, é para Deus ser glorificado na terra.
A subnavessa é para Deus ser glorificado na terra. Não sei porque Deus mandou pegar no Senhor. É para Deus ser glorificado na terra. Eu vou dizer, Espírito Santo, Deus vai fazer algo nesta cidade e circunvizinha. Deus vai acuar tudo e derfaça. Deus vai fazer um milagre tão grande a seu favor que o inferno não vai entender. Mas vai sacudir as colunas desta igreja, vai sacudir a coluna dessa cidade. Mas Deus manda eu dizer para o Senhor: o milagre quem faz é Ele. E nesta noite Deus manda eu dizer que receba o milagre da parte do Senhor. Entreguei, Espírito Santo. Mandará. Quantos concordam com isso? Dê glória para Jesus. Eu vejo Deus agora olhando para aquele capitão que as mãos do rei engostavam. Disse: isso é muito menino, não conhece que eu sou Deus, não sabe que eu faço tudo isso. Aleluia. Eu vejo agora Deus usar 4 leprosos, diz a Bíblia Sagrada, 4 leprosos que viviam lá no povo de Israel. Eita, chega uma certa feita que eles olham no meio da fome e dizem: se nós entrar na cidade, vão nos expulsar lá de dentro dela. Se nós ficarmos aqui, tão somente nós morreremos de fome também. Vamos lá no Arraial dos Sírios, vamos lá. Tem momento que nós temos que ir até o inimigo para ver Deus fazer o milagre acontecer. Tem hora nós temos que sair da caverna e ir até lá o inimigo, porque quem é fazedor de milagre é Jesus. Eu disse: vamos lá, vamos. Tu concorda? Os 4 leprosos saíram. O que mais me chama a atenção, aleluia, porque cada pisada, irmão, entenda bem, irmão, um leproso, doente, quase morrendo, escorraçado da cidade, não podia ficar. Diz o historiador aí, Flávio José, disse que realmente para poder chegar perto de alguém, tinha que gritar: eu sou leproso. Eu sou leproso. Vivia separado, vivia longe da sociedade, mas eles lutaram, 4 homens e um só objetivo. Qual é o teu objetivo? Tu está lutando por ele? Tu está deixando o homem parar aquilo que Deus colocou no teu coração? Tu está deixando o homem parar o projeto que Deus colocou dentro da tua vida? Deixa Jesus trabalhar. Não tenha medo. Não tenha medo. O inimigo não vai parar com os teus projetos. Ele não vai parar, não. Jesus está contigo, Ele não vai deixar acontecer isso. Não vai. Eu estou vendo agora aqueles 4 leprosos caminhando. Cada pisada. Eu sei que tem pessoas aqui que tu está pisando, mas porque realmente Deus está fazendo você pisar. Porque Satanás tem feito de tudo para você parar a caminhada. Tem tentado fazer de tudo para tudo marchar, mas ei, servo do Deus Altíssimo, ei, servo de Deus, ele pode até tentar, mas não vai conseguir, não. Deus é contigo. Lá vai os leprosos andando, mas o que mais me chama a atenção, que cada pisada que eles davam, estrondava lá no arraial dos inimigos. Cada pisada que ele fazia, escutava lá carruagem de fogo e disse: eita, o rei de Israel está vindo com uma milícia de gente aí para nos expulsar daqui. Escuta aí, escuta. Era não, irmão, era a pisada dos leprosos. Tu não está entendendo, eu vou dizer algo para você entender. Quando tu marcha na terra, o meu Deus se levanta e envia anjos a teu favor para guerrear e vencer batalha. Se tu parar, para tudo. Mas se tu andar em marchar, Deus passa contigo. Se tu vai, Deus passa contigo. E não tem ninguém para te parar. Não tem ninguém para poder impedir o que Deus tem para ti, mulher. Deus manda eu te dizer: ainda não começou ainda o que Deus ainda tem para operar ao teu favor. Assim diz o Senhor desta noite. Levante a mão para o céu, estou terminando. Não tem, Deus é contigo. Sim, é Espírito Santo. Sim, Jesus. Vai marchando, ei leproso,
Pastor, evangelista, tu é doido, fala isso não. Ó, leproso, marchando? Hã? Não tem importância se tu está marchando, dói a coluna, dói a perna. Se o rim está quase indo para o beleléu, não tem importância. Na hora certa, Jesus faz o milagre. Vai marchando. Ai, amante, que é piafá. Não tem importância se você está desenganado dos médicos. Jesus mandou dizer isso. Vai marchando. Quando o médico disse que não, aí Deus se levanta, fica de pé e diz: agora é comigo. Sim, 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 sim. Eu curo ele, eu curo ela. Eu curo ele. E me canúcia. É para com minha face, derá para tu que assou, mandará para face me nerracandás, tem que manduri a fome de que suia, tem a mando que desou que derá, mandará que me der fosse, tem que andu me de caçume né para face. Tá doendo, mas não pare. Grande é o projeto que Deus tem para dar. Grande é o projeto que Deus tem para fazer ainda. Grande é o projeto que Deus tem a realizar. Eita, quando você sentou aí, Jesus disse: olha, de rabo de olho. Eu olhei assim do pé à cabeça. Deus disse: olha e grava, porque eu vou colocar aqui. Tu se prepara. Não é porque o Senhor está pedindo, é porque é Deus que vai fazer um grande reboliço a teu favor. Deve amassar a face. O homem só olha para o outro homem por causa do tamanho, mas o homem não vê o coração não. O homem tem espírito de Samuel. Quando vê Samar, Eliabe, Abinadab, aí entra o espírito do Senhor e disse: não, eu quero Davi. Jesus te olhou. E ainda esse ano Deus vai fazer um grande milagre a teu favor, e muitos vão saber que Deus exalta na terra. Quantos creem que agora é para Jesus? Fica de pé comigo no nome do Senhor, fica de pé comigo. Ai, andu que a face, abiando sei que andai. O Espírito Santo acaba de me dizer aqui que chegou o momento de nós. Abime flussi que mandará. Jesus quer fazer algo diferente no meio da igreja. Tem pessoas aqui em cima que quando chegar lá naquela congregação que eu dirijo, muitos vão dizer: meu pastor está cheio. O que foi que aconteceu? Está mais cheio ainda? Está cuspindo fogo? O que é isso? É a presença do Senhor que vai aumentar mais. Vai aumentar mais, porque Deus tem um reboliço a teu favor naquele lugar, homem de Deus. Tem sim. Você que me nas face, escute uma coisa: lá vai os leprosos andando, marchando, ali na luta. E o povo, quando ouviram ele, vazaram tudo, deixaram comida, cavalo, tesouro. Deus vai começar a fazer isso em favor da igreja do Senhor. Os teus inimigos vão ter que bater por retirada, mas vai deixar em dobro o que roubaram de você. Deus vai fazer isso. O que te tiraram, o que você perdeu antes dele ir embora, Deus vai deixar o dobro. Deus vai deixar o dobro para você. Ah, Espírito Santo, deixa eu orar, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar nessa noite, na mesma forma que tu orou, Eliseu, que tu abençoa aquele povo, meu Pai, na sequidão, na sequeira, na fome, entregando, meu Pai, alimento nesta noite. Eu quero profetizar que cada família que aqui se encontra, cada homem de Deus que estão aqui em cima dessa tribuna, meu Pai, a partir de hoje, eles nunca mais serão o mesmo. Deus, cura aquele que está precisando de uma cura. Aleluia, restaura esse casamento que está quebrado, abre a porta para essa mulher, para esse homem que está fechado. Espírito Santo, eu quero profetizar, meu Pai, que essa empresa que está a ponto de falir, restaura ela para a derrota de Satanás.
Espírito da verdade, eu peço, meu Deus, que nesta cidade, meu Pai, a Assembleia de Deus de Limeira, essa aqui mesmo, aleluia, essa aqui possa crescer mais e mais, para a derrota de Satanás. E a plafaz, e me ande canta na. No nome do Senhor, a partir de hoje, eu encerro falando que nunca mais, essa vida, a minha vida, a tua vida será a mesma. Tebando que a faceia, tebiando que a sé. Jesus está aqui em cima, irmão, daí embaixo também. Levanta as mãos para o céu, diga assim: eu creio. Diga bem forte para Satanás escutar: eu creio que a partir de hoje, a minha vida, a minha família, não será mais a mesma. Se tu crê, dê glória a Deus para Jesus. Que Deus abençoe ricamente ao pastor e a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos louvam a Deus pela palavra? Aleluia. O Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Ele fez e faz maravilhas. Aleluia. Leva a bênção em nome de Jesus. Quinta-feira, grande culto aqui à Noite da Vitória. Sábado, primeira reunião mensal de obreiros do ano de 2013. Todos os irmãos estão convocados. Com certeza, nosso pastor tem uma mensagem, instruções importantes para passar para toda a igreja do Senhor. Domingo, nós temos aqui batismo e a Santa Ceia do Senhor. Os setores, com certeza, observaram a agenda. Os setores que vão estar presentes aqui no batismo, neste domingo. O primeiro batismo do ano de 2013. Se há algum candidato aqui da sede, procura aí no final. Está aí o irmão Fábio, está aí não? A irmã Daniela, que faz a instrução, acho que não estão. Procurar a secretaria também, certo? Se alguém for batizar. E domingo nós temos também a eleição para o Conselho Tutelar da cidade de Limeira. E a nossa igreja tem uma candidata, nossa irmã Luzileia, o número dela é 008, e tem um painel informativo, as sessões de votações. Haverá 20 locais de votação, no qual contemplam as sessões de votação do seu título eleitoral. E vamos ajudar nossa irmã Luzileia, que muito trabalho pode fazer. O Conselho Tutelar atende aí os filhos naquela faixa, conforme aí as necessidades. É uma oportunidade importante para fazer a obra do Senhor e também atender o social. As outras denominações e outros segmentos sempre elegem um representante e nós nunca elegemos, mas há oportunidade agora. A Luzileia está aí hoje, não? Está? Não estou vendo. Não está. Com certeza está aí nas congregações do trabalho, mas vamos fazer esse trabalho. Então, domingo, dia 3, das 9 às 15 horas, você leve o seu RG e seu título eleitoral e procure nos locais